Quais são os tipos de personalidade do paciente com fibromialgia? Eu sou o Dr. Haroldo Almeida e eu vou te ajudar a viver melhor. A fibromialgia é uma doença que ela tem toda uma complexidade, mas a maior parte dessa complexidade está relacionada a essa dor aumentar ou diminuir de acordo com as emoções que esse paciente carrega. Isso gera muitos problemas para o paciente. O primeiro problema é a desconfiança gerada ao redor, porque algumas pessoas acreditam que essa dor é uma dor que está buscando um resultado secundário, que a pessoa está sentindo dor para chantagear alguém, está sentindo dor para ter algum tipo de benefício, e não é bem assim que acontece. A neurologia já conseguiu explicar que existe essa relação, e a gente vai falar isso em um outro vídeo. Mas hoje a gente quer conversar sobre os tipos de personalidade do paciente com fibromialgia. Isso também tem muita relação de como o paciente enfrenta a dor e os resultados do tratamento, por incrível que pareça, podem estar atrelados a esse tipo de personalidade que pode acontecer com o paciente que tem fibromialgia. Aqui no meu consultório eu consigo identificar qual paciente que vai evoluir bem no tratamento e qual que a gente vai ter mais dificuldade de tratar só por conta da história de personalidade que esse paciente traz. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu encontrei 3 tipos básicos de personalidade nos pacientes com fibromialgia. Isso, obviamente, não é uma pesquisa científica, mas é fruto da vivência do meu consultório. Eu consegui perceber que tem 3 grandes grupos de personalidade o paciente que carrega essa doença. O primeiro grupo dessa personalidade é o paciente que se sente vítima. Esse paciente que carrega esse tipo de conceito, ele tem algumas dificuldades. Por exemplo, ele está sempre encontrando um culpado por aquilo que está acontecendo. Ele está sempre se sentindo oprimido, constrangido de alguma forma, ou por alguma pessoa, ou por alguma situação. Ou seja, é aquela pessoa que quando sai de casa vê uma nuvem no céu, fala, essa nuvem só está aí porque eu decidi sair hoje. É aquele cara que está sempre falando, nossa, todo mundo me persegue, mas de novo essa coisa errada aconteceu comigo. Ele está sempre com o olhar de que algo está acontecendo só para lhe fazer mal. Isso tem alguns desdobramentos. Primeiro, esse paciente que se sente vítima, isso se torna, na realidade, depois de um tempo, um vício, um certo tipo de vício. Ele não consegue ver o mundo de uma outra forma que não seja do olhar vitimista, porque às vezes coisas acontecem e elas têm um lado positivo também, mas esse lado positivo não é enxergado, só está acontecendo porque é ruim e é para mim. Então esse paciente leva isso muito ao pé da letra, né? Tudo está chorando, tudo, minha vida é muito ruim e tal. É aquele discurso, vou falar de forma franca, aquele discurso chato, pegajoso, pedindo empatia o tempo inteiro, pedindo piedade o tempo inteiro. Vocês têm que olhar para mim porque eu sou um coitado e tal. Isso é um tipo de paciente que, por incrível que pareça, durante o tratamento, esse tipo de paciente costuma evoluir bem, tá? Por incrível que pareça. Lógico, tem que ter um pouquinho mais de autorresponsabilidade, tem que entender que as coisas não só acontecem porque ele existe, ele faz parte de um contexto, mas que nem todo mundo está olhando para ele, nem todo mundo está preocupado com a vida dele. Quando ele começa a compreender isso daí, a coisa flui de uma forma mais tranquila. O segundo tipo de personalidade que a gente observa é o paciente que ele resolve o problema de todo mundo. Todo mundo na família que tem um problema vai contar para ele. E ele está acostumado a resolver o problema dos outros. Só que ele pega esse problema para ele e ele se sente na obrigação de resolver. Eu tenho que resolver, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer. Só que isso vai esgotando a energia desse paciente. Ele vai trabalhando em prol dos outros e ele vai perdendo a sua própria energia. Ele vai ficando sem energia, ele vai ficando sem vontade, porque ele vai se esgotando literalmente, vai entrando em quase burnout por estar resolvendo, se preocupando, se envolvendo com o problema de outras pessoas.
E isso é muito complexo porque ao redor dela as pessoas vão se acostumar com isso daí. E aquela pessoa que não fez absolutamente nada para resolver o problema dela vai falar: olha, eu tenho um problema, resolve aqui para mim. E esse ser humano que se sente na obrigação de resolver vai ficar sobrecarregado. E ele vai acabar adoecendo, entrando em crise de dor por conta desse desgaste físico e mental que os problemas dos outros trazem na vida dela. Esse é o paciente que tem que aprender urgentemente a dizer não. Só que quando ele começa a dizer não, ele sofre as consequências disso. Porque, como eu disse, está todo mundo acostumado. Ele tem que resolver o problema de todo mundo, já é costume. Quando ele fala, não, não vou resolver mais, se transforma automaticamente no vilão da casa. Então, para ele, é muito difícil modificar por conta disso, desse tipo de cobrança que existe, para que ele continue sempre ajudando, continue sempre servindo os outros. E não há nada errado, obviamente, entendam bem, não há nada errado em ajudar os outros. Eu também ajudo os outros, minha esposa ajuda os outros, todo mundo ajuda os outros. Só que a gente tem que fazer até o limite de nossas forças. Cada um também tem que fazer a sua parte. Você ficar resolvendo o problema de quem não está se movendo para resolver o próprio problema é muito complicado. É uma síndrome de pai, uma síndrome de mãe. Você acha que tem que resolver o problema do mundo todo. E não é assim. Esse paciente acaba sobrecarregado. Um terceiro tipo de personalidade, esse sim, esse é mais difícil de lidar, esse eu tenho muita dificuldade de tratar aqui no meu consultório. E a história dele é sempre muito parecida. Ele começa a tratar, os medicamentos começam a fazer efeito, ele se sente bem, depois de uma semana ou duas de tratamento, ele volta aqui e fala: doutor, pensei até que ia melhorar, mas olha, piorei tudo de novo, nada melhora. Nem sempre é tão manso assim o discurso, tá? O discurso, na maioria das vezes, na realidade, é um discurso meio impositivo. Você não me curou, você não resolveu o meu problema, sempre transferindo a responsabilidade do tratamento e da existência dela para uma outra pessoa, para um terceiro. Quando eu percebo que é assim, a primeira pergunta que eu faço se você brigou com o marido ou com seu filho? Aí as pessoas começam a falar: não, eu briguei, porque ele era assim, porque ele é assado, não sei o quê. E a segunda pergunta que eu faço se seu marido ou seu filho ou a pessoa que você brigou mudasse, você acha que ia melhorar suas dores? E todos falam: e assim, porque a culpa é toda dele, é por causa dele que eu tenho dor, porque ele é o culpado, ele não sei o quê. No fundo, esse paciente quer uma coisa que é praticamente impossível. Que coisa é essa? Ele quer modificar a vontade, o desejo e o destino de outro. Você não consegue modificar ninguém. Eu desafio alguém aqui que modificou o outro. Você não consegue mudar o outro, principalmente contra a vontade dele. O outro se modifica quando deseja se modificar e quando se esforça para se modificar. Mas você modificar outra pessoa é uma tarefa praticamente impossível. Então essa pessoa se dedica muito, gasta muita energia querendo ter um resultado de uma mudança de opinião, de atitude, de alguma coisa. Essa pessoa não muda, ele se frustra e aí vem frustração, mágoa, raiva e dor. Ele fica se perpetuando num ciclo vicioso de dor que não melhora, né? E ele só transfere. Esses são os pacientes que brigam, dizendo que o tratamento não funciona, que gastou uma fortuna, que não deu certo, que já foi não sei quantos médicos, ninguém consegue me tratar. Tá? Ele pode estar envolvido nessa armadilha de melhorar fisicamente, piorar emocionalmente, melhorar fisicamente, piorar emocionalmente. E esse ciclo vai ficar mantendo e perpetuando a dor, enquanto ele não entender que não adianta tentar mudar o outro. Então, as personalidades são super importantes para o resultado final do tratamento da fibromialgia e das dores crônicas em geral, tá bom? Fica aí a dica, fica essa explicação. Se você se identificou com algum tipo de personalidade, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre essa estrutura de pensamento, sobre como melhorar essa estrutura de pensamento, nós temos um curso online e um livro escrito, não é um e-book, é um livro escrito sobre o tema fibromialgia, que pode ajudar vocês
quanto a isso, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.